Olá, queridos amigos, que bom falar com vocês aqui através desse canal, das redes sociais, para a gente conversar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Eu quero cumprimentar de maneira especial os meus amigos do Distrito Central de Blumenau. Blumenau é uma cidade fantástica, maravilhosa. Eu morei lá por um tempo, fiz grandes amigos e trabalhei como pastor auxiliar na Igreja Central de Blumenau, no Distrito Central de Blumenau. Na época, tinha a Igreja Central, a Igreja Alemã e estava nascendo a Igreja da República Argentina. Hoje já tem também a Igreja do Vostad e também a Igreja da Itopava Seca. Essas todas compõem o Distrito Central da Central de Blumenau, aí da Associação Norte Catarinense, onde eu trabalhei por 7 anos. Eu quero agradecer especialmente ao meu amigo, pastor Isaías, pelo convite para estar aqui com vocês, falando a respeito da Palavra de Deus, dividindo um pouquinho de uma história que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a nos ensinar. Nós vamos conversar sobre o fato da conversão de Zaqueu. Quando eu falo de fato, eu enfatizo essa palavra porque a Bíblia ela é um livro histórico. Portanto, ela nos relata de acontecimentos que realmente ocorreram há mais ou menos 2000 anos. No caso, nós vamos falar sobre a história de Zaqueu. O que a gente pode aprender com esse homem? Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo em Lucas, no capítulo 19. E essa história ela está registrada em Lucas e isso é muito significativo, porque o evangelista Lucas, o autor bíblico Lucas, ele era um gentio. E você vai encontrar no livro de Lucas várias pessoas que não eram judias e que foram beneficiadas pelo amor de Cristo, pela cura de Cristo, pelo carinho, o cuidado de Cristo, receberam a atenção de Jesus. Zaqueu é um desses. Zaqueu não era um gentio. Zaqueu era um judeu, mas era um judeu rejeitado. E ele era rejeitado por causa da sua profissão. Ele era um coletor de impostos, não só um coletor qualquer, ele era um chefe de coletoria. Mas antes da gente entrar na história de Zaqueu, eu gostaria de lê-la na íntegra, junto com você, aqui na Bíblia. Lucas capítulo 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você acompanhou essa história, né? Acompanhou a história de Zaqueu aqui e tem muitos detalhes interessantes nessa história que podem nos ajudar a aprender mais de Jesus e desse nosso relacionamento com Jesus. A primeira informação que aparece aqui, a primeira informação importante é que Jesus estava passando por Jericó e então havia ali um homem rico chamado Zaqueu. A Bíblia não faz essa qualificação de homem rico para muitas pessoas na Bíblia. Existiram muitos homens ricos na Bíblia, mas ela enfatiza isso com alguns deles. Um deles é Zaqueu. Zaqueu era rico porque ele era o chefe dos publicanos. E essa é a única vez no Novo Testamento em que é mencionado um chefe dos publicanos. Mas Zaqueu não chegou à chefia da coletoria de impostos por acaso. Aquele era um cargo que não se conquistava, aquele era um cargo que se comprava. Zaqueu, ele chegou naquele cargo pagando muito por isso, porque funcionava assim. Quem indicava os coletores de impostos era o Império Romano.
E para você chegar a ser um coletor e a ser chefe de coletor, você teria que comprar aquele cargo, como se fosse um grande leilão. E Zaqueu deve ter desembolsado muito dinheiro para chegar a ser chefe dos coletores. Mas, logicamente, o dinheiro que ele desembolsou, ele pegou de volta com as suas práticas corruptas. Porque funcionava assim, o coletor do nível mais baixo cobrava X do imposto das pessoas. O coletor que vinha logo acima dele cobrava X mais Y. O próximo coletor cobrava X mais Y mais Z. E quando chegava no chefe dos coletores, ele ganhava a soma de tudo isso e um pouco mais. Zaqueu era um homem corrupto, era um ladrão. A palavra mais clara para o que Zaqueu era ladrão. Contudo, a Bíblia diz que aquele ladrão, Zaqueu, ele queria ver Jesus. E eu gosto dessa expressão. Ele queria ver quem era Jesus. E você nunca se perguntou por que Zaqueu se interessou por Jesus? O que fez com que aquele homem que era rico, que tinha tudo o que precisava do ponto de vista financeiro, se interessasse por um pregador itinerante como era Jesus, um homem que não tinha dinheiro, um homem que não poderia oferecer nenhum tipo de vantagem social para Zaqueu? Por que Zaqueu se interessou por Jesus? Nós temos pelo menos aí 3 motivos. O primeiro deles é que no coração de Zaqueu existia um vazio, existia um buraco que nada preenchia. Zaqueu poderia comprar tudo o que o dinheiro poderia comprar. Zaqueu poderia fazer viagens caras. Zaqueu poderia ter uma casa luxuosa. Zaqueu poderia ter tudo do ponto de vista financeiro. Mas existia um espaço dentro do coração de Zaqueu que não era preenchido por nada, por nenhuma quantia de dinheiro, por nenhuma posição social. Aquele lugar no coração de Zaqueu tinha o tamanho e o espaço de Jesus. Mas Zaqueu ainda não sabia disso. Ele se interessou por Jesus porque existia alguma coisa nele que faltava, e ao ouvir sobre Jesus, ele percebeu que aquele homem poderia preencher o vazio que existia no seu coração. Ele se interessou por Jesus também porque ele já tinha ouvido a história de outro coletor de impostos, que era ladrão como ele, que enganava as pessoas como ele enganava, mas mudou completamente de vida. Você sabe de quem eu estou falando, não é? Estou falando de Mateus. Mateus, o discípulo de Jesus, era um coletor de impostos. Ele roubava as pessoas, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e Jesus disse para ele: Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus simplesmente deixou a coletoria e seguiu Jesus. E a partir daquele encontro com Jesus, a vida de Mateus foi completamente diferente. Ele não roubava mais e ele tinha uma vida feliz. Zaqueu certamente ouviu a história de Mateus e isso fez com que ele se interessasse por aquele Jesus que transformou a vida de Mateus. Mas tem um terceiro fator. A Bíblia diz que João Batista teve o seu ministério perto dali de Jericó. Perto nas margens do Jordão. E várias vezes a gente encontra na Bíblia relatos de que existiam coletores de impostos ouvindo João Batista pregar. Existe uma possibilidade muito grande de que Zaqueu tenha ouvido falar de Jesus através de João Batista. E isso aconteceu pelo menos uns 3 anos antes desse evento aqui, 2 anos e meio antes. E aqui já me dá uma luz de como o evangelho funciona na vida das pessoas. Porque ao ouvir a pregação de João Batista, Zaqueu se interessou por aquele que era anunciado como o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Mas Zaqueu, mesmo interessado por Jesus, continuava roubando. E aqui eu quero que você preste atenção em um detalhe muito importante. O Evangelho de Cristo crescia no coração de Zaqueu enquanto ele ainda era um ladrão. Deixa eu te explicar melhor isso. Quando Zaqueu encontrou Jesus aqui nesse episódio de Lucas 19,
Zaqueu, o Jesus já estava perto do fim do seu ministério. E ele encontrou Jesus cerca de 3 anos depois que ele tinha ouvido João Batista pregar. E nesse momento aqui, o reino de Deus já tinha crescido no coração de Zaqueu a tal ponto que ele não conseguia mais esconder. É por isso que quando ele encontra Jesus, ele leva Jesus para casa e ele faz uma declaração de fé, de entrega total. Mas, queridos, percebam uma coisa. O reino de Deus foi crescendo no coração de Zaqueu pouco a pouco, semelhante ao que Jesus falou na parábola do fermento, que o reino de Deus é como um fermento. Começa pequeno e vai crescendo, 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 até que ocupa todo o espaço. E foi assim que aconteceu no coração de Zaqueu. E é por isso que a gente não pode julgar as pessoas e dizer, esse aí não tem condições de ser salvo, esse ali não tem condições de ser salvo, porque a gente não sabe se o reino de Deus está crescendo no coração daquela pessoa, mesmo enquanto ela continua no pecado. Isso aconteceu com Zaqueu. E naquele dia, quando Jesus entrou em Jericó e a notícia se espalhou, Zaqueu disse, eu não posso mais viver sem conhecer esse homem. E é por isso que a Bíblia diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Mas Zaqueu tinha um problema. Ele era pequeno, ele era baixinho. E ele não conseguiria ver Jesus porque Jesus vinha com a multidão. E às vezes a gente para pensar nisso e fica se perguntando, mas por que Zaqueu não subiu em uma calçada? Por que Zaqueu não colocou um banquinho para ver Jesus? A gente tem essa mania de julgar as histórias bíblicas a partir da nossa mente do século XXI, né? Mas é só a gente pensar que as ruas no tempo de Zaqueu eram ruas muito estreitas. A largura de uma rua era mais ou menos a envergadura de um homem, cerca de 2 metros. Agora pense comigo, Jesus vindo numa rua dessa estreita, vindo a multidão com Jesus, como é que um homem baixinho iria vê-lo? Então Zaqueu toma uma decisão, talvez a mais ridícula que ele poderia tomar. Ele diz, eu vou subir em um sicômoro. Eram árvores muito comuns naquela região e fáceis de subir. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Subir em uma árvore era uma atitude muito aceitável para uma criança. Para um menino, uma menina que estava ali brincando na rua, subia na árvore e não tinha nada de mal com isso. Agora, para um homem rico, um homem conhecido como Zaqueu, era a situação mais ridícula pela qual ele poderia passar. Mas naquele momento, encontrar Jesus era muito mais importante para Zaqueu do que qualquer tipo de ridículo pelo qual ele poderia passar. Zaqueu estava disposto a tudo para encontrar Jesus. Então ele subiu na árvore. E a Bíblia diz que ele subiu e ficou ali esperando Jesus passar. E quando Jesus passou embaixo da árvore, Zaqueu pensou que ia só ver a Jesus. Jesus parou. E Zaqueu então deve ter pensado, puxa, eu vou ter um tempo a mais para ver Jesus. Mas o que aconteceu foi que Jesus ergueu a visão e viu a Zaqueu. Deixa eu te falar uma coisa. Aparentemente era Zaqueu quem estava buscando Jesus. Mas de verdade, era Jesus quem estava buscando Zaqueu. Há uma frase no Evangelho de Lucas que é muito comum. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E naquele momento ali em Lucas capítulo 19, Jesus mais uma vez estava buscando e salvando quem estava perdido. Não era Zaqueu que estava buscando Jesus. Era Jesus quem estava buscando Zaqueu. E naquele momento, quando Jesus olhou para cima, ele disse, Zaqueu. Ninguém tinha falado o nome de Zaqueu para Jesus. Ele conhecia aquele homem já há muito tempo, ele sabia daquela história. E ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. E vejam, a casa de Zaqueu, que era uma casa de pecado, uma casa onde morava a desonestidade, virou o abrigo de Jesus por algum tempo. Querido, quando Zaqueu começou a caminhar junto com Jesus, Zaqueu não recusou o pedido de Jesus para ir para sua casa.
Quando Zaqueu começou a caminhar com Jesus, as pessoas começaram a dizer assim, mas como assim Jesus vai para a casa de um pecador? Como assim Jesus vai comer com um pecador? E comer com um pecador, comer com alguém naquela época em que Cristo estava na terra, era dizer assim, eu aceito essa pessoa, eu quero intimidade com essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. Ou seja, quando Jesus disse, Zaqueu, eu quero ir para a tua casa, ele estava dizendo, Zaqueu, eu aceito você, eu perdoo você e eu quero intimidade com você. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus aceita, perdoa e quer intimidade com gente como nós. Jesus chegou na casa de Zaqueu e a Bíblia diz que Zaqueu, no meio do jantar, no meio da refeição, se levanta e diz assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E por que metade? Você já parou para pensar? Porque ele tinha planos para a outra metade. Com a outra metade, ele disse assim, e se eu extorqui alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Se você olhar o livro de Levíticos, você vai ver que lá existe uma lei que diz assim, se alguém roubar o outro, deve devolver 1/5. Se o roubo foi muito grande, deve devolver metade a mais. Agora Zaqueu não usa nem 1/5 e nem a metade. Zaqueu diz que vai devolver 4 vezes mais. Por quê? Zaqueu estava usando aqui uma lei romana. A lei romana dizia o seguinte, quando o ladrão é declarado, quando todo mundo sabe do roubo dele, quando ele é um ladrão público, ele tem que devolver a quem ele roubou 4 vezes mais. Você parou para pensar nisso? Zaqueu estava dizendo assim, Senhor Jesus, eu sou eu sou péssimo, eu sou o pior dos pecadores. Senhor, eu não sou qualquer ladrãozinho, eu sou o pior dos ladrões, eu sou publicamente ladrão. Então eu vou devolver 4 vezes mais para as pessoas que eu roubei. Veja, o que acontece naquele momento com Zaqueu não é só uma confissão, mas antes dessa confissão aconteceu um reconhecimento da sua condição. Queridos, reconhecer quem nós somos e quem nós não somos é necessário para que a gente possa acessar a graça de Deus. Porque enquanto nós não admitirmos que nós somos ruins, pecadores, miseráveis, nós não vamos abrir o nosso coração para receber a graça de Jesus que nos transforma. E naquele dia, Zaqueu, ele reconheceu tudo o que ele era e tudo o que ele não era. E finalmente, ele recebeu a graça de Jesus, porque Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Zaqueu não era mais considerado filho de Abraão pelos judeus, mas agora Jesus disse, ele voltou a ser um filho de Abraão, ou seja, ele voltou a ser um salvo. Há uma história fictícia, provavelmente não aconteceu, mas que ilustra bem esse episódio de Jesus na casa de Zaqueu naquele dia. Conta-se que quando Zaqueu chegou com Jesus e os 12 discípulos na casa dele, a esposa de Zaqueu levou um susto. E ela chamou Zaqueu e disse assim, Zaqueu, vem cá, como assim você chega com 13 homens para uma refeição aqui em casa sem me avisar? Zaqueu, como é que você faz isso? Eu não me preparei. E aí Zaqueu teria dito para ela, mas não fui eu, foi ele. Foi Jesus quem disse que viria, eu não fiz o convite. Ele disse que viria e então eu não pude fazer nada, eu trouxe. E aí a história conta que a esposa de Zaqueu teria dito assim, mas como assim, Zaqueu? Ele disse que viria. Zaqueu, quem é que manda nessa casa? É você ou ele? E aí Zaqueu teria respondido o seguinte, mulher, até ontem era eu que mandava, mas a partir de hoje é ele quem manda.
Como eu te disse, essa é uma história fictícia, mas ela ilustra muito bem o que aconteceu no coração de Zaqueu naquele dia. Porque naquele dia, Zaqueu reconheceu que Jesus deveria ser o Senhor. E ao reconhecer que Jesus deveria ser o Senhor, ele recebeu salvação de Cristo. Deixa eu falar com você. Talvez você esteja precisando, nesse momento, reconhecer quem você é. Reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você está em caminhos errados, reconhecer que você não presta, porque nesse momento em que você reconhece quem você é, você abre espaço para que Jesus comece a mandar na sua vida, para que Jesus comece a determinar as coisas. E todas as vezes que Jesus é nosso Salvador e nosso Senhor, nós nos tornamos filhos de Abraão, nós ganhamos dele a salvação. Que tal hoje você abrir seu coração para Jesus, reconhecer quem você é, quem você não é, e declarar que Jesus é quem será o Senhor da sua vida? Deixa eu orar contigo. Pai, eu quero te pedir por essa pessoa que está me assistindo agora. Ajuda, Senhor Deus, a ela a reconhecer quem ela é e a reconhecer quem ela não é, para que Jesus possa derramar graça sobre ela e a salvar, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom falar com vocês. Que a graça do Senhor Jesus alcance seu coração e te dê a paz.